Alguns dizem que aumenta, outros dizem que não, e parece que ano após ano isso muda. Mas afinal, os ovos podem aumentar o nosso colesterol LDL? Só que para te dar essa resposta eu vou te mostrar algo muito mais importante. Eu vou te mostrar como que a indústria de alimentos pode estar manipulando os estudos em prol dos interesses comerciais e não necessariamente em prol da informação verdadeira que seria benéfica para a nossa saúde. Sim, os ovos podem aumentar o colesterol LDL, aquele colesterol que está correlacionado à maior incidência de eventos cardiovasculares. Veja que eu estou dizendo que ele pode aumentar o seu colesterol, não necessariamente ele vai. E é essa diferença que muitos estudos, inclusive, se aproveitam para passar informações que não são, digamos, as mais corretas possíveis. Primeira coisa, quando o assunto é ovo, os estudos observacionais podem nos enganar demais. Tem populações do mundo, por exemplo, em que o ovo está dentro de hambúrgueres, que o ovo está, por exemplo, em preparações como bolos. Então, populações em que o consumo de ovo está associado também ao consumo de produtos que não são tão interessantes. Em contrapartida, quem nunca fez uma dieta aí e não aumentou o seu consumo de ovo, não é mesmo? Então, enquanto algumas populações associam, por exemplo, o ovo com fritura, com bacon, outras populações estão associando um ovo a dietas mais saudáveis. Por isso que os estudos observacionais, eles vão mudando sempre a cada ano, cada país tem um resultado diferente. Então, o ideal é a gente esquecer um pouco esses estudos observacionais, colocar eles de lado e analisar os estudos controlados randomizados. Esses estudos sim vão responder a nossa pergunta, se o ovo pode ou não aumentar o colesterol. E há mais de 40 anos atrás a gente já tinha essa resposta. Nesse estudo aqui de 1981, os pesquisadores fizeram um omelete com ovos de verdade e fizeram um substituto que era muito parecido com o omelete, mas que não tinha colesterol. E o resultado do estudo foi que quando os indivíduos consumiam os ovos de fato, o colesterol LDL aumentava. E quando eles recebiam o substituto de ovo, não havia alteração no colesterol. Nesse outro estudo aqui também, o consumo de ovos aumentou o colesterol LDL e aumentou também a ApoB, que é um marcador mais importante ainda de risco cardiovascular. Se você não sabe o que é ApoB, depois você confere o meu vídeo sobre ApoB. Ou seja, parecia que era certo que o consumo de ovos aumentava o colesterol LDL. Só que de repente começam a surgir artigos mostrando que não. O consumo de ovos não aumenta o colesterol LDL. Será que os ovos de repente pararam de aumentar o colesterol LDL? Ou será que aconteceu alguma outra coisa, alguma artimanha para mudar o resultado desses estudos? A gente começa a entender o que está acontecendo quando a gente analisa esse gráfico aqui. Em 1960, nenhum estudo sobre os ovos era patrocinado, enquanto em 2010, mais de 60% das pesquisas com relação a ovos eram patrocinadas pela indústria dos ovos. Acontece que essa indústria manipula os resultados de diversas formas. Por exemplo, quando a gente vai ler um estudo, tem um resuminho dele. Acontece que em 49% dos estudos patrocinados, o que estava escrito no resumo era diferente do real resultado da pesquisa. Ou seja, se você não abrir o artigo, se você não ler a pesquisa inteira, você jamais vai saber o real resultado do estudo. Você vai ser induzido a achar uma outra coisa. Outra estratégia é utilizar grupos muito pequenos de participantes. Quanto menor o grupo de participantes, menor poder estatístico o estudo tem. E aí acontece mais chance de não ter diferença entre o grupo que recebeu a intervenção, no caso o grupo com ovo, e o grupo sem ovo. E aí o estudo pode mais facilmente afirmar que não houve diferença estatística entre os grupos, ou seja, não há diferença. Quando o assunto é colesterol dietético, tem uma coisa muito interessante. Existe um platô entre o consumo de colesterol da dieta e o aumento do colesterol no sangue. Ou seja, pessoas que consomem muito colesterol, se aumentarem o consumo de colesterol, não vai ter uma diferença. É por isso que estudos como esse aqui que você está vendo mostram que o consumo de ovo não aumenta o LDL. Por que isso acontece? Porque o consumo de colesterol do grupo controle já era super alto, já era acima de 300 mg por dia. Partindo de um alto consumo de colesterol, aumentar ainda mais o colesterol dietético não vai aumentar o LDL. E essa estratégia foi utilizada em diversos estudos. E estaria tudo bem fazer um estudo assim, desde que isso estivesse bem claro na discussão dos estudos, mas não é o que acontece. Esses estudos são feitos com o objetivo de induzir as pessoas a acharem
que é impossível que o consumo de ovo aumente o colesterol. A realidade é que cada um vai responder diferente ao consumo de colesterol. Existem pessoas que podem consumir muitos ovos por dia e isso não vai alterar nada o colesterol delas. Mas em contrapartida, também existem pessoas que vão ter um aumento muito maior do colesterol LDL se consumirem alimentos ricos em colesterol, como por exemplo os ovos. Então, resumindo o vídeo aqui, se você tem o colesterol LDL alto, e isso é um problema para você, você não está conseguindo baixar esse colesterol, talvez valha a pena você reduzir a sua ingestão de ovos e verificar como que o seu exame responde. Por outro lado, é perfeitamente normal você consumir alguns ovos por semana e ter um nível excelente de colesterol. Eu não estou falando que você precisa ter medo de consumir ovo. Eu mesmo consumo ovos, eu prescrevo ovos para meus pacientes, tenho diversos pacientes, centenas de pacientes que consomem vários ovos por semana e têm colesterol maravilhoso. Os ovos são sim ricos em diversas vitaminas, minerais, compostos bioativos, zeaxantina, luteína e vários outros. Mas em alguns casos, e eu já aconteceu isso várias vezes aqui no consultório, em alguns casos a gente só consegue chegar num nível ideal de colesterol LDL ao reduzir bastante o consumo de ovos. Ou seja, teste para você o que funciona. Esquece o que estão falando aí, é certeza absoluta que os ovos podem sim aumentar o colesterol LDL. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Você só vai descobrir se você comparar seu exame de sangue e analisar de forma individual. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.